Começa hoje o curso de História do Ensino Médio. Nós estaremos juntos nesta jornada. Bons estudos. Você vai assistir a teleaula de número 1. Tem gente que pensa que história é coisa antiga, que já passou e que só existe dentro de livro velho. Mas a história é viva. E está presente quando você acorda, quando vai trabalhar, quando vai ao cinema. Até quando você vai ao futebol, a história está em todos os lugares. E está principalmente aqui, no Telecurso de História, que começa agora. Nas teleaulas de história, você vai viajar por séculos de culturas, costumes e tudo o que diz respeito ao conhecimento histórico. Já na teleaula de hoje, você vai ver que a fonte histórica pode ser escrita, material ou oral. Vai perceber que ao conhecer a sua história, um povo passa a se conhecer melhor. Vai ver também que a preservação da cultura é muito importante para o estudo da história. A história pode ser definida como uma ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo. E já que a história é uma ciência, ela precisa comprovar as suas teses. Para isso, ela utiliza métodos de pesquisa que ajudam o historiador a adquirir o conhecimento. O conhecimento histórico chega através da análise de registros dos acontecimentos, as chamadas fontes históricas. A fonte histórica pode ser material, escrita ou oral. Caminho, lelinho, lele, caminho. Tia Aninha, ela me contou assim, praticamente toda a história da vida dos negros vindo para o Brasil, que era falar sobre como que eles eram livres, como que era bom antigamente na África, e me contou como que eles viviam, como que era a colheita, como que tinha festa, como que eram os casamentos lá na África. E isso, claro, que a mãe dela que contava para ela. A história é o estudo das ações humanas ao longo do tempo. Daí a importância dos registros e das fontes históricas. Mesmo assim, muita gente pode se perguntar, mas afinal, para que serve a história? Relembrar a cultura do país, do mundo. Para a gente ter consciência, né, dos dias de hoje, acho importante. Conta tudo, serve de exemplo para tudo, né? Preservar os usos e costumes, né, para a gente ter conhecimento, né? Acho que é importantíssimo. Ao conhecer a sua história, um povo passa a se conhecer melhor e começa a compreender melhor os outros povos, os outros países, o mundo. O que somos hoje é o resultado do que vivemos individualmente ou em grupo. Nossa, tia, não acredito que a senhora guardou essas coisas durante tanto tempo. Luísa, alguns objetos da nossa família eu nunca vou me desfazer. Por quê, tia? Porque eu acho que é um jeito de preservar a memória da nossa família. De saber mais sobre nós mesmos e de todos que conviveram conosco nesse tempão todo. E esse vestido, tia? De quem era? Esse vestido, Luísa, era da minha avó. Mas é meio esquisito, né? Mas na década de 20 devia estar na moda, né, Luísa? Olha, até que eu fico bem. Nossa, tá linda. A história ensina e faz com que o homem compreenda o seu tempo. Ela faz com que um povo conquiste a sua identidade. Sua família é de onde? Camanducaia, terra mais famosa do Brasil. Eu sou caipira, sou de Lins. São Paulo, capital. Sou neto de italiano. Todos os povos, em todos os tempos, se preocupam em preservar sua cultura, suas tradições, sua história. Sim, a preservação da cultura e das tradições é muito importante para a construção da identidade, não é? Ter uma identidade é saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Sim, a história contribui para que o ser humano entenda o seu lugar no tempo e no mundo em que ele vive. Ao passear pela história, nós descobrimos nossas origens. Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Para que serve a história mesmo? Pelo que percebi,
serve para que possamos saber mais sobre nós e sobre o mundo que nos rodeia. Mas como é que a gente pode saber mais? Pode ser através de livros, de filmes, de obras de arte. A história, assim, com H maiúsculo, é contada através da preservação da cultura. Com conhecimento histórico, fica mais fácil entender um montão de coisas. Cinema, novelas, peças de teatro, esculturas, livros, moda. Sim, porque a cultura de um povo também está no jeito de vestir, na culinária, nas festas, na religião. Tudo é cultura. Tudo é história. Olha, Luísa. Obrigada, tia. É ruim. É chá de boldo. Você não disse que estava com dor de barriga? É. Esse chá vai me fazer bem? Claro. Minha mãe tomava, minha avó tomava. É um remédio caseiro e tanto. Eu acho que eu já tô me sentindo melhor. Eu acredito. Sabe que um remédio caseiro como esse também é cultura? Já sei. E se a sua avó tomava antigamente, também é história. Olha que menina esperta! A cultura de um povo é importante para a construção da história, porque é através dela que nos adaptamos e nos inserimos na sociedade. O acúmulo de experiência e de contato entre pessoas e grupos faz a cultura se transformar sempre. A cultura não é estática. Hábitos e costumes se modificam durante a passagem do tempo. Crianças brasileiras da primeira metade do século passado talvez tivessem dificuldades para se divertir agora, no início deste século. Quer dizer, provavelmente se adaptariam muito bem. Mas antes, precisariam compreender o tempo e o lugar em que estão. Tempo e espaço são fundamentais para o estudo da história. Perguntas como quando e onde são fundamentais para a compreensão de fatos históricos. De acordo com a época e o lugar, as pessoas pensam e agem de formas distintas. Daí a necessidade de situar o momento da história que queremos entender. Eu estou caminhando por uma rua que faz parte de um bairro, que faz parte de uma cidade, que faz parte de um país, que faz parte de um continente. São diversas divisões geográficas que facilitam a organização do homem. Da mesma forma, foram criadas divisões históricas, que nos ajudam na hora de compreender a história. Tempo e espaço são duas categorias fundamentais para o ensino e aprendizagem da história. Nós temos sempre que nos fazer as duas perguntas. Quando e onde determinado acontecimento ou determinado processo histórico ocorreu, para podermos entender o contexto em que esse acontecimento e esse processo histórico se deram. Normalmente, numa história tradicional, nós temos como base de referência marcos da história europeia. A Revolução Francesa, o fim do Império Romano, são momentos que dividem as eras ou idades da história. A nossa proposta aqui no telecurso é fazer uma outra divisão da passagem do tempo, em que a gente incorpore esses marcos tradicionais, mas que divida as nossas eras, as nossas unidades, em outros marcos, englobando outras áreas do mundo, outros povos e outras culturas. O tempo, que é o nosso eixo definidor, vai estar sempre presente. Durante as próximas teleaulas, a divisão da história vai ser muito importante para a compreensão do passado. Do passado, do presente e do futuro. Vamos conhecer as divisões que utilizaremos no nosso telecurso de História? Então vamos lá. O período que chamamos de tempo de criação vai das origens do ser humano até o fim do Império Romano. Juntos vamos estudar o surgimento das primeiras sociedades humanas e civilizações, como a do Egito Antigo, China, Grécia e Roma. O período que chamamos de tempo de transformação começa na época que a história da Europa chama de Idade Média e vai até o começo da expansão marítima. Vamos conhecer a África Antiga e seus poderosos reinos. Também vamos ficar por dentro da expansão dos povos árabes e muçulmanos. O tempo de construção de novos mundos começa com os encontros de indígenas das Américas com os europeus e vai até o início da conquista do território brasileiro no final do século XVI. Vamos conhecer melhor o período da formação da América Portuguesa, que mais tarde se tornou o nosso Brasil. O período que chamamos de tempo de revoluções começa com o absolutismo na França no século XVIII e se estende até as independências nas Américas e as reações aristocráticas europeias do século XIX.
Nesse período, vamos aprender muito sobre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. O tempo de unidade de conquista se inicia com as rebeliões de meados do século XIX no Brasil e termina com a implantação da República em nosso país. Nessa fase, também vamos conhecer mais sobre o surgimento de países como a Alemanha e a Itália. E tem mais, vamos ficar por dentro da conquista colonial da Ásia e da África. A nossa proposta é uma história em que entrem diferentes povos, diferentes culturas, diferentes lugares. E também em que a história do Brasil seja compreendida articuladamente à história geral. Essa ideia de uma história em que a gente compreenda tanto o local, o particular, quanto o geral, o amplo, é que vai nos permitir ter uma diversidade de percepções do mundo e que vai nos colocar no entendimento de um mundo mais plural, mais articulado e mais compreensível. O século XIX, até a Segunda Guerra Mundial, abrange um período que chamamos de tempo de conflitos. Nessa fase, vamos estudar a Primeira Grande Guerra, a Revolução Russa e os movimentos sociais do Brasil republicano. O período chamado de Tempo das Coletividades começa com a Revolução de 1930 e termina com o governo de João Goulart em 1964. Passaremos pela história do Brasil nos governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Além disso, vamos acompanhar o surgimento da cultura de massa no Brasil e no mundo. O período chamado de Tempo de Crise das Utopias vai do início da ditadura militar no Brasil até o surgimento de uma nova ordem mundial globalizada nos anos 90 do século XX. Finalmente, chegaremos até os dias de hoje. Você vai adquirir novos conhecimentos sobre a história da África, da China e da Índia no tempo presente. E claro, vai passar a pensar com mais clareza nos desafios que o mundo e o Brasil enfrentam no século XXI. Tia, adorei aprender um pouco mais sobre a história da nossa família. Imagina então, como vai ser bom a gente conhecer a história da humanidade, do nosso país, dos nossos antepassados, do mundo. Vai ser incrível, tia. Ao conhecer melhor a história, vamos tentar responder perguntas que o homem sempre se fez ao longo dos tempos. O que é o mundo? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vai a humanidade? Como vai ser o nosso futuro? Tia, o chazinho foi tira e queda para minha dor de barriga. A minha receita caseira não falha, Luísa. Outra coisa que faz muito bem é ficar de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a cultura é fundamental para o conhecimento histórico. Aprendeu que para entender a história é preciso recuperar a memória dos acontecimentos e dos processos históricos. E viu que a divisão da história é importante para a compreensão do passado, do presente e do futuro. Aprender história é adquirir capacidade de pensar, de criticar. Ao conhecer o passado, somos capazes de eliminar os preconceitos e tomar decisões que podem mudar o nosso futuro. O nosso futuro, o futuro do Brasil, o futuro do mundo. Porque a história do Brasil e do mundo fazem parte do mesmo processo histórico. Ei, e não se esqueça, você também faz parte dessa história. Por isso, vai ser muito bom te encontrar nas próximas teleaulas. Até a próxima teleaula. Enquanto se vive, é necessário aprender a viver. A série Sagrado debate o tema liberdade sexual.
Princípios sociais e culturais podem transformar os conceitos de amor, casamento, fidelidade. De que forma as crenças religiosas se adaptam aos novos comportamentos sexuais de homens e mulheres? A religião monoteísta não aceita esse tipo de comportamento, pois está contra os preceitos das escrituras sagradas divinas. Allah, o Criador, fez homens e mulheres para se casarem, construir uma família e dar continuidade à humanidade. Tal conduta afeta tanto a vida do indivíduo como a da sociedade. Casamentos simultâneos. Famílias compostas por um homem, várias esposas e filhos. Condenável em algumas sociedades, a poligamia é praticada e permitida em tantas outras culturas. A poligamia sempre foi praticada ao longo de toda a história. Grandes homens da humanidade praticavam a poligamia, como os profetas. Muitos chegavam a ter mais de uma esposa. A poligamia, após regularizada no Islã, foi considerada uma solução social para evitar que mulheres continuassem a serem comercializadas ou serem considerados objetos para presentear os homens. O 4º capítulo do Alcorão Sagrado é a primeira lei de defesa da mulher conhecida pela humanidade. Em suma, tem-se liberdade de fazer tudo o que não fira a liberdade alheia ou os direitos universais da pessoa humana. Olá, bom dia. 2 bilhões de reais. Esse foi o volume de negócios da Expo Inter, em Esteio, no Rio Grande do Sul. As vendas de máquinas agrícolas cresceram 142%, um recorde para a feira. O comércio de animais também foi bom, aumentou quase 16%. Veja agora os destaques do Globo Rural desta segunda-feira, 3 de setembro. A alta da soja e do milho está tirando o sono dos produtores de leite de Goiás. Com a disparada de preços, a margem de lucro praticamente já não existe. Produtores gaúchos pagaram pela aquisição de milho ao governo, mas o produto até agora não chegou. A espera já dura 6 meses. Cruz Machado, no interior do Paraná, é um dos principais produtores de erva mate do Brasil. Cerca de 2.500 famílias do município encontraram nessa cultura uma das principais fontes de renda. Processo de compra coletiva de fertilizante e caroço de algodão ajuda a melhorar a vida do produtor rural em Palma, na zona da Mata Mineira. Em São Joaquim do Monte, no agreste pernambucano, milhares de agricultores participaram de uma romaria e pediram chuva para aliviar a seca. O Globo Rural volta em instantes. A seca que castigou o Rio Grande do Sul no primeiro semestre do ano deixou muitos criadores sem grãos para alimentar o gado. A saída foi buscar ajuda num programa da Conab que ofertava milho a um preço menor. Só que nem todo mundo que pagou recebeu. Em algumas propriedades, a espera já dura 6 meses. A estiagem deste ano queimou o pasto e acabou com 70% do milho plantado por seu Armindo. O produtor de leite de Arroio do Tigre, no Vale do Rio Pardo, viu as vacas emagrecerem e a possibilidade de não ter alimento para os animais. Foi quando ele resolveu comprar milho a baixo custo da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O pedido foi feito em fevereiro e a promessa era de que o milho seria entregue até abril. Ele já pagou pelo produto, R$ 21 cada saca. Sem alimento suficiente para os animais, precisou vender um porco e 4 das 9 vacas que tinha. A resposta sempre é a mesma. Outra semana, né? Outra semana. E assim está a gente hoje. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, somente na região de Arroio do Tigre, mais de 500 produtores de 10 municípios já pagaram e aguardam o milho prometido. O nosso agricultor está descapitalizado, né? Investiu esse dinheiro que ele tinha disponível, então, para pagar esses boletos, né? E, consequentemente, a espera desse milho aí está causando que ele tem que ir no comércio comprar algumas sacas, né, para que os seus animais não moram na propriedade a um preço acima de R$ 30. Então é muito importante que esse milho venha o mais rápido possível, porque senão os nossos agricultores vão ter que se desfazer desses poucos animais ainda que restam nas propriedades.
O superintendente da Conab no Rio Grande do Sul, Glauto Melo, reconheceu o atraso e informou que a companhia vai fazer nesta quinta-feira um leilão eletrônico para contratar serviço de frete para trazer o milho de outras regiões do país. Os preços teriam sido reajustados para atrair interessados, já que o mercado está aquecido. Agora a gente fala mais sobre o tempo com a Eliana Marques. Bom dia, Eliana. Bom dia, Ana. Bem, o primeiro fim de semana de setembro foi marcado por muito sol e umidade baixa do ar, né? Um calorão, né, Ana? Pois é. E o que houve, Eliana? Olha, a massa de ar seco ganhou força, por isso é que esse nosso mapa aqui está mais branco do que aquele que a gente mostrou na sexta-feira. Em vários municípios do centro-oeste, do sudeste e também do nordeste, a umidade do ar caiu muito, ficou abaixo de 20%. E os maiores volumes de chuva, na casa dos 30 milímetros, foram registrados, como a gente vê aqui, em parte da região norte. Essa chuva chegou até o norte de Mato Grosso, onde os agricultores esperam que o solo fique úmido para começar o plantio da soja. No sertão de Pernambuco, o problema é a seca que está afetando a criação de abelhas. Não há flor de onde elas possam tirar o néctar para a produção de mel, que já caiu mais de 90%. O seu Ariosvaldo vê as colmeias vazias e contabiliza o maior prejuízo que já teve desde que se tornou apicultor há 8 anos. A estiagem prolongada no sertão pernambucano fez a produção de mel cair mais de 90%. É um prejuízo enorme. Para mim, eu acho que eu chego a um prejuízo mais de 30 mil reais. Assim como ele, mais de 50 apicultores na Chapada do Araripe, em Pernambuco, estimam que a produção seja a pior de todos os tempos. Reconhecida pelo potencial no setor de apicultura, essa região possui 10 municípios produtores de mel, que juntos são responsáveis por 80% da produção no estado. Mas a fartura deu lugar a melgueiras assim, quase sem mel. Muitas estão vazias porque as abelhas não encontram flores na caatinga devido à seca intensa. Como a estiagem prejudicou a florada das plantas, por onde a gente anda vê os apiários vazios. E de acordo com os produtores, pelo menos 40% dos enxames ou morreram ou abandonaram as colmeias. E esse prejuízo pode ser ainda maior. No mesmo período do ano passado, a produção de mel tinha superado 40 toneladas e até agora a produção anual não passou de 3 toneladas de mel na região. E o pouco que restou está sendo usado como alimento para as abelhas. Tem alguns que estão fracos que não sabemos se temos condições de recuperar, mesmo com a alimentação que está sendo dada, né? O que afetou na parte de agricultura, chegou na parte também de apicultura, chegou com força essa situação difícil que a gente se encontra hoje, né? Bom, e hoje o tempo vai continuar seco no sertão nordestino. Pode voltar a chover no litoral da região, mas será chuva passageira e localizada. Na maior parte do país também vai ter muito sol e calor e alguns municípios ainda podem entrar em estado de alerta à tarde, Ana, porque a umidade do ar deve ficar muito baixa, aí, abaixo dos 20%. Tá bom, Helena, daqui a pouco então a gente conversa sobre mais a previsão. Até já. Bem, a polícia de Goiás recuperou uma carga de agrotóxico roubada durante o transporte entre São Paulo e Tocantins. O produto foi avaliado em cerca de R$1 milhão. A carga saiu de São Paulo e ia para o estado do Tocantins. Em Anápolis, interior de Goiás, o motorista da carreta foi rendido e os bandidos descarregaram as caixas neste depósito. Essas quadrilhas, quando vão praticar um tipo de roubo desse, que é um material específico, provavelmente eles já têm um destino certo que dariam a essa mercadoria. No total, são 858 caixas. A carga está avaliada em quase R$1 milhão. O produto está sendo colocado agora nesse outro caminhão e será entregue para a empresa que é a dona dessa carga. São 2 tipos diferentes de agrotóxicos, 20 mil litros no total, fungicida e inseticida usados na lavoura de soja. O motorista que dirigia o caminhão roubado deve ser ouvido hoje pela polícia. Agora, o mercado do boi gordo. Em Ijuína, Mato Grosso, a arroba foi negociada por R$ 82,00. Em Estrela do Oeste, São Paulo, R$ 92,00. Na sexta-feira, a média CPEA fechou valendo R$ 94,33. Você vai ver no próximo bloco. Criadores de Goiás estão preocupados. O preço do leite caiu e o custo de produção só aumenta. E em Minas Gerais, uma alternativa para comprar os insumos numa condição melhor de negociação. Os produtores de leite de Goiás estão com dificuldade para fechar as contas. É que o custo de produção subiu muito, já que o milho e a soja usados na ração estão supervalorizados. Por outro lado, o preço do leite está valendo menos no mercado.
O produtor Reinaldo Figueiredo, de Cristalina, no leste de Goiás, vem quebrando a cabeça para fechar as contas no final do mês. As 550 vacas em lactação andam comendo parte do lucro da fazenda. Nos últimos 3 meses, o custo da alimentação disparou. Uma vaca come 45 quilos de ração num dia. Em março, ela tinha que produzir 8 litros de leite para pagar a comida. Hoje tem que dar quase 13. Eu tive um aumento de farelo de soja de 95%. Que dá um total de R$ 550. Na casca de soja, 50% de aumento, que deu uma alta de R$ 140. Isso fez com que o meu preço, o meu custo da dieta por vaca por dia, ela subiu R$ 4 por dia por vaca no custo de alimentação. O problema não é apenas dos grandes produtores. Um exemplo disso é o seu Antônio José, que é produtor aqui em São Miguel do Passa Quatro. Ele tira por dia 600 litros de leite. No começo do ano, a margem de lucro era de 33 centavos por litro. Agora, essa renda caiu para apenas 8 centavos, por conta do custo da ração que ele dá para as vacas. Ele argumenta que está difícil conviver com a alta da ração porque o preço do leite andou no sentido contrário. Em vez de subir, caiu. No último pagamento de julho, seu Antônio recebeu 85 centavos pelo litro, 4% a menos do que no mesmo período do ano passado. Mês que vem, como é que vai ficar a conta? Eu acho que vai empatar, né? A tendência é de empatar. E aí, de certo no outro, começa a perder, né? Porque 8 centavos já... De 33 caiu para 8. Então, para empatar ou para perder, está começando já, né? Pois é, e normalmente essa seria uma época de alta do preço do leite por causa da entre-safra. Mas não é o que está acontecendo em Goiás, como a gente acabou de ver na reportagem. Agora, será que esse fenômeno é uma tendência também nos outros estados? Quem pode responder essa pergunta é o repórter Tiago Ariose, que está numa propriedade em Votorantim, São Paulo. Bom dia, Tiago. E por aí, também houve queda de preço? Oi, Ana, bom dia para você também. Por enquanto não, viu? A situação aqui é um pouquinho diferente da mostrada em Goiás. O litro do leite aqui em São Paulo se mantém estável. O produtor está vendendo a cerca de 93 centavos. Aqui nesta propriedade onde nós estamos, são 80 vacas em lactação e a primeira ordenha já começou. São cerca de 1.300 litros de leite por dia. Eu vou conversar agora com o Antônio Julião Damasio, ele é produtor de leite e também presidente da cooperativa da região sudeste de São Paulo, cooperativa de leite da região sudeste de São Paulo. Por que aqui a situação é diferente? Porque o produtor ainda não está preocupado? Bom, aqui o problema é o seguinte, no estado de São Paulo é um estado importador de leite, né? Então, para o estado de São Paulo, praticamente esse ano o leite foi estável, teve variações, mas muito pequenas. Por que nessa entre-safra o preço do leite não deu aquela arrancada que é normal? Normalmente, o preço do leite na entre-safra teria que ter subido, como você falou, Tiago. Mas o problema foi o seguinte, eu acho que existem 3 fatores. Primeiro, foi a importação do primeiro semestre. A importação de leite que veio, principalmente Uruguai e Argentina, foi muito grande. Segundo, essa onda meio de inadimplência, tudo deu uma pequena retração do consumo. E o terceiro fator, eu acho que nós estamos com uma entre-safra, uma época agora de inverno relativamente quente, onde há realmente uma redução, uma pequena redução do consumo, né? Se continuar o tempo seco, a situação pode piorar. Sim, se tiver o tempo seco, a situação deve piorar. E um outro fator também, que eu acho que vai ficar estável o preço do leite, vai ser o seguinte, nós estamos com o preço do milho e da soja muito alto. E o milho e da soja representa hoje quase 40% do custo de produção de leite. Obrigado pelas suas informações. Ana, por enquanto se mantém estável, mas se a situação continuar assim, aí sim vai ser preocupante, viu? Tá bom, Tiago, obrigado e um bom dia para vocês aí. Bem, na média nacional, o preço do litro de leite tipo C caiu 2% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Centro de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo. Veja os valores em outros estados. No Rio Grande do Sul, o litro foi negociado por 73 centavos. Em Santa Catarina e no Paraná, 76. Na Bahia, 79. E em Minas Gerais, 80 centavos. E numa época em que o custo das propriedades só sobe, pequenos produtores rurais de Minas Gerais estão buscando alternativas para diminuir os gastos. Em Palma, na Zona da Mata, eles se uniram para comprar os insumos em conjunto e assim negociar preços melhores com os fornecedores.
Na propriedade de seu José de Paula, em Palma, na zona da Mata Mineira, a época é ruim para o gado de leite. Isso porque a alimentação é mais escassa devido à queda na qualidade das pastagens, ocasionada pela pouca chuva e aumento do frio. No curral, o seu José e os 3 filhos precisam de uma ração de qualidade para que as vacas continuem a produção diária de 200 litros de leite, já que essa é a principal fonte de renda da casa. A solução veio com a ajuda da Emater do município, o caroço de algodão. Na fazenda, o agricultor familiar comprou 1 tonelada através de uma iniciativa em conjunto de vários produtores da região, a compra coletiva. Hoje, se um produtor nós quiser comprar um algodão, nós não aguenta, porque vai ter que vir um caminhão fechado. Então, se a gente juntar a comunidade, melhora mais, chega aqui, compra um caminhão fechado e reparte um bocado igual nós fez, melhora para danar. A grande vantagem da compra coletiva para os agricultores familiares aqui de Palma é o preço final do produto. Por exemplo, o caroço de algodão. Se comprado em pequena quantidade na região, sai em média por R$ 1,20 o quilo. Na última compra coletiva, os produtores encomendaram 14 toneladas do produto. E o preço final foi bem mais barato, cerca de 76 centavos o quilo. O seu Márcio é um dos quase 100 agricultores familiares que aderiram à ideia. No último pedido, levou 1 tonelada de caroço de algodão que deve ser usada em 2 meses. E o produtor já garantiu seu pedido para a próxima compra em conjunto de adubos. Ele espera uma faixa de 30 a 35 sacos de fertilizante. No futuro a gente pensa em aumentar e fazer assim, cada vez mais a parceria e baratear o nosso custo para poder conseguir a sobrevivência na atividade. Esse sistema de compra coletiva é realizado há 8 anos e, para que tudo funcione, os criadores recebem orientação da Emater. A seguir, investimento no cultivo da erva mate garante bons ganhos para agricultores do Paraná. E a festa do morango em Atibaia, São Paulo. A colheita da erva mate ajuda a incrementar a renda de muitas famílias do município de Cruz Machado, no Paraná. A produção tem venda garantida para as indústrias que processam a folha e oferecem boa remuneração. O produtor Jair Kowalski tem 150 mil pés de erva mate no município de Cruz Machado, na região sul do Paraná. A colheita é realizada 2 vezes por ano. Durante a safra, o agricultor chega a colher cerca de 150 toneladas numa área de 12 hectares. O trabalho se tornou uma das principais fontes de renda da família. Representa uma boa rentabilidade, que gira em torno de 50% e ajuda os agricultores a permanecer no campo, né? Cerca de 2.500 famílias de Cruz Machado produzem erva mate. Além da facilidade de manejo, o preço também tem funcionado como um grande incentivo para se investir nessa cultura. Mais indústrias instalando no nosso município, né? Como a gente está há 2 anos, né? E também abriu uma nova empresa na outra região ali, na outra linha. E o pessoal passa a acreditar, né? Porque é um alto investimento, né, que está sendo feito, uma estrutura grande, né? Então, com certeza, o pessoal fica acreditado, né, e contente com o preço, né, cada vez melhorando mais e mais, né? Cruz Machado tem 7 ervateiras, onde o produto é classificado, desidratado e moído. A maior parte da produção é mandada para outras cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Uruguai e a Argentina também consomem a erva produzida aqui. O produtor João Niziela está satisfeito com os rendimentos e pretende ampliar a plantação de 30 para 50 mil pés. O preço tá bom, é uma cultura muito interessante, é uma coisa que eu gosto de fazer também, né? Os agricultores de Cruz Machado recebem cerca de R$ 8,00 pela arroba da erva mate. Uma pesquisa da Universidade Federal do Oeste do Pará revelou grande presença de mercúrio em tartarugas da Amazônia. Uma área considerada berçário da espécie teria sido contaminada por garimpeiros. O estudo levou 2 anos para ficar pronto e foi conduzido pelo professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, mestre em recursos naturais, Josué Carvalho. Ele avaliou 40 tartarugas fêmeas adultas, 66 filhotes e 90 ovos. O resultado foi preocupante. Todos apresentaram no organismo grande quantidade de mercúrio. O pesquisador também levou em conta o comportamento dos animais avaliados e comprovou mudanças de hábitos. De acordo com o professor Josué,
Quando a tartaruga vive em rios com grande concentração de mercúrio, as coordenações psíquicas e motoras são abaladas. Foi essa a conclusão que nós chegamos. Então, quanto maior concentração de mercúrio, maior vai atrapalhar, digamos assim, o sistema nervoso das tartarugas. 3% do mercúrio encontrado no berçário de Monte Cristo, de acordo com a pesquisa, veio diretamente dos rios, perto da onde era extraído o ouro na época auge da exploração. É impossível, digamos, você retirar as tartarugas de lá. O que se deve fazer, o que é possível é pensar em formas de conservar o ambiente do tabuleiro de Monte Cristo em condições para a reprodução das tartarugas. A tartaruga da Amazônia é um animal de água doce. Pode viver mais de 100 anos, chegar a 1 metro e pesar mais de 90 quilos. Começou neste fim de semana em Atibaia, São Paulo, a Festa das Flores e do Morango. E nesta edição, a fruta que está sendo vendida sai de propriedades que reduziram a aplicação de agrotóxico. Com o uso de técnicas diferenciadas, os agricultores conseguem oferecer um produto mais saudável e saboroso. Essa é a melhor época do ano para seu Oswaldo. A gente está colhendo aí os frutos do trabalho, né? E então, para nós, é trabalhoso, tem mais... A gente tem que se dedicar mais, mas é satisfatório, sabe? E seu Oswaldo tem mais um motivo para comemorar. Depois de 5 anos, o produtor conseguiu a certificação PIMO, Produção Integrada do Morango. Para isso, ele teve que alterar todo o processo de plantio na lavoura. Em tudo foi benéfico, entende? Na redução do uso do agrotóxico, é um uso que a gente faz mais adequado. Então é uma coisa que a gente sente um resultado importante para o produtor e para o consumidor. Agora, o morango certificado é a novidade da Festa das Flores e do Morango, que acontece no Parque Municipal da cidade. Moranguinho é básico, né? Para comer um pouquinho em casa também. Uma delícia. Tudo muito bom. A exposição de flores atraiu olhares até de outros estados. Vou falar pro pessoal de Minas sobre a festa aqui. Com certeza eles vão vir aqui também. Teve gente que encheu o carrinho. Vale a pena, o preço está muito bom e são flores muito boas. A festa em Atibaia vai até o dia 23 de setembro, sempre de sexta a domingo. Agricultores do sul do Ceará colhem a safra do arroz irrigado. A produção é pequena, mas ajuda a injetar dinheiro na economia dos municípios no período em que há pouca opção de trabalho. Em Iguatu, região centro-sul do Ceará, plantios de arroz em diferentes fases de cultivo. É época de pouca chuva por aqui, mas de acordo com a Ematece, os cacimbões às margens do rio Jaguaribe irrigam 2.000 hectares. O que foi semeado no fim do período de chuva, em maio, já está sendo colhido. Para tornar o trabalho mais rápido e evitar desperdício de grãos, é utilizada uma máquina colheitadeira. A produtividade está dentro da média esperada, 7 toneladas por hectare. Só nessa lavoura chegam a ser colhidas 25 toneladas de arroz por dia. A atividade garante ocupação e renda para agricultores familiares da região. É o caso de seu de Assis, operador da máquina. O preço da diária é bom? É bom, dá R$100 por dia, a média. Apesar das dificuldades causadas pela seca, seu Wilton aumentou as áreas de plantio em comparação a 2011. E o arroz vendido aqui mesmo para as beneficiadoras do Ceará também está bem mais valorizado. Vendendo o quilo hoje a 75 centavos. O ano passado, nessa época, era 50 centavos. Quer dizer que tem um aumento aí de 50% no preço do arroz do ano passado para cá. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para hoje, Eliana? Ana, hoje pode voltar a chover em parte do litoral brasileiro. Na maior parte do país, o dia será de sol e calor. E alguns municípios podem entrar em estado de alerta à tarde. É que a umidade do ar deve ficar abaixo de 20%. Vamos ver os detalhes no mapa. Tem previsão de chuva para o nordeste do Rio Grande do Sul e para o leste de Santa Catarina e do Paraná. Nas outras áreas da região, o céu vai ficar parcialmente nublado. A semana começa com sol e calor no sudeste. Tem possibilidade de chover um pouco entre o sul de São Paulo e o sul do Rio de Janeiro. Vai fazer sol no centro-oeste. Existe a chance de voltar a chover no noroeste de Mato Grosso. O tempo vai continuar seco no nordeste. As pancadas de chuva estão previstas para a faixa litorânea entre a Bahia e a Paraíba e para o noroeste do Maranhão. O dia vai ficar ensolarado no Tocantins, no sudeste do Pará, no centro-sul de Rondônia e no sul do Acre. A chuva vai se concentrar na faixa norte do país.
E amanhã pode voltar a chover em algumas áreas do litoral, de Santa Catarina ao Rio de Janeiro e da Bahia à Paraíba. Na região norte, a chuva deve se espalhar mais, isso com exceção de Rondônia e também do estado do Tocantins. Vamos ver como é que a chuva deve se distribuir até sábado. O volume de chuva pode chegar aos 110 milímetros no noroeste do Amazonas. A mesma quantidade está prevista para o centro-norte do Rio Grande do Sul. No leste de Sergipe e de Alagoas, o índice ficará na casa dos 50 milímetros. O acumulado não passará dos 30 milímetros na faixa litorânea, entre Pernambuco e Rio Grande do Norte e da Bahia a Santa Catarina. Tempo seco na grande área clara do mapa. Milhares de agricultores se reuniram em São Joaquim do Monte, no agreste de Pernambuco, para homenagear Frei Damião. E um pedido em especial esteve presente na maior parte das orações: a volta da chuva. Ao som do pífano, milhares de fiéis de todo o Nordeste foram recebidos em São Joaquim do Monte, agreste de Pernambuco. Tudo para homenagear Frei Damião, considerado como santo por muitos fiéis. Na minha oração, eu peço muito, ele é santo. Este ano, o período chuvoso demorou a chegar em algumas regiões do Nordeste, o que fez com que os fiéis que vieram para a Romaria de Frei Damião pedissem chuva para as plantações. Quer que chova para trambolhar a terra para todo mundo plantar e os bichinhos comer também. Se a gente não for a chuva, ninguém vive. E nós só vive se vir o ouro do céu, permitido por Frei Damião. Depois de quase 12 horas de romaria, centenas de pessoas se reuniram na praça do município para assistir à principal missa do dia, um momento de adoração e fé. O homem do campo, ele tem devoção a Frei Damião. E quando a gente tem um intercessor perto de Deus, é como se fosse um carteiro, chega mais rápido. E o Globo Rural termina aqui. Um bom dia para você e até amanhã.